Agora sim, agora sim. Olá, professor e professora. Que bom te ver aqui. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou aqui. Que bom que você está interessado nesse assunto. Você viu o tema de hoje, né? Geração Z. Como eles aprendem? Como essa geração aprende? Então, seja bem-vindo ao nosso programa Sala de Professores. É o nosso episódio 7. E nesse programa eu ensino o caminho para você atrair a atenção dos alunos melhor que a internet. Eu sou a professora Larissa Albunho, especialista em estratégias de ensino e professora de professores. E neste episódio de hoje, nós vamos falar dos desafios de ensinar jovens e adultos da educação da geração Z. Tudo bem? Boa noite, gente, quem está entrando aí. Boa noite, Carol. Boa noite, Ana. Que bom ver vocês aqui. Esse assunto interessa para vocês? Interessa? Então, ó, pega papel e caneta para você anotar, para não perder nenhuma informação. E se você curte esse assunto e quer saber mais sobre esse assunto, o que você vai fazer? Curtir esse vídeo já, coloca coração aí, ó, nesse vídeo. Siga meu perfil nas redes sociais, Larissa Albunho, prof. E também eu te convido depois dessa aula, ir lá no YouTube e se inscrever no meu canal, Professora Larissa Albunho, porque eu sempre estou colocando conteúdos para mostrar o caminho para você atrair a atenção dos alunos melhor que a internet, hein? Então fique ligado. Boa noite, quem está entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Os nossos contratos, os nossos combinados pedagógicos aqui, então quero que vocês participem aí no chat. O que eu falar, se fizer sentido para vocês, então coloca no chat mais um. Ou escreve eu. E aí você, tô vendo que tá fazendo sentido o que eu tô falando. Anota, segundo contrato, segundo combinado. Anota aí, ó. Ou pega o papel e caneta, ou anota aí, vai anotando no celular o que eu vou falar, os pensamentos que vierem na sua cabeça aí a partir do que eu vou falar, para você já começar a implementar na sua sala de aula, na sua vida. E terceiro combinado, se comprometa a ficar até o final ou assistir até o final aqui, porque eu vou te mostrar os caminhos para você atingir o objetivo. E o objetivo de hoje é o quê? Entender como essa geração Z aprende. E o grande objetivo aqui, prof, é facilitar a tua vida, certo? Muito bem. Professor e professora, vou começar com uma pergunta. Qual geração que você pertence? Você sabe? Qual geração que você pertence? E quais as características, as principais características da sua geração? E qual que é a geração dos seus alunos? Você sabe qual que é a geração dos seus alunos e as características? Quer saber a qual geração você e os seus alunos pertencem? E provavelmente não é a mesma. Será que interfere na comunicação? O que vocês acham? Será que interfere na comunicação dentro e fora da sala de aula? Será que interfere você saber ou não qual geração você e seus alunos pertencem na sua didática, nas atividades que você propõe, nas estratégias e metodologias de ensino que você usa? Se você está em sala de aula, você já notou que há uma grande diferença de como que você teve aulas lá no passado, lá na escola, lá na faculdade, e como que os alunos de hoje gostariam de ter. Você possivelmente já notou também que lecionar, ministrar aulas do jeitinho que você teve e como você aprendeu
não está se comunicando efetivamente com os alunos de hoje. Você já notou isso? Será? Será que envolve somente a gerações diferentes, ou há mais coisas envolvidas nisso? Muita gente se assusta, ó, a Carol falando, ó, escreveu, muita gente se assusta com o ensino médio. E isso, a Ana, eu não sei qual a geração é minha, então vocês vão descobrir qual que é a geração que é. E aí, Carol, vai entender também o perfil dessa galerinha que está no ensino médio. O perfil deles e por que eles têm esse perfil. E eu já te adianto, essa galera que está no ensino médio faz parte da geração Z, que é o que a gente vai falar hoje. E essa geração Z, e quais são as características? Então, a geração Z são pessoas nascidas em meados dos anos 90, então podemos colocar ali 97, 1997 a 2010. Então, eles têm hoje entre 14 anos e 27 anos. Por aí. Às vezes varia. 2 anos para baixo, 2 anos para cima, tá? 14 anos a 27 anos. Essa é a geração Z. Então, é uma geração que nós podemos dividir em 3 partes. Olha só que interessante. A primeira parte são pessoas que já estão no mercado de trabalho. A segunda parte são pessoas que estão na faculdade, na universidade, na graduação. Então, uma está no mercado de trabalho, uma parte da geração Z, a outra parte está na graduação, na faculdade, e a outra parte está na educação básica, está no Fundamental 2, ensino médio. Olha só. E quais são as características? Nós dizemos que a geração Z, eles são nativos digitais, certo? Eles nasceram imersos na tecnologia, na internet, com o YouTube, com redes sociais. Porém, apesar do apelo tecnológico que essa geração tem, o professor, a professora ainda é considerado por eles muito importante para a aprendizagem. Essa foi uma pesquisa interessante feita pela Pearson. Mais da metade da geração Z, ou seja, 60%, quase 60%, gosta de estudar o quê? Com a ajuda dos vídeos do YouTube. Fica atrás somente da presença do professor e da professora. Então, professor e a professora em primeiro lugar e depois plataformas de vídeos, como o YouTube. Eles gostam muito de fazer trabalhos em grupos, de usar aplicativos, jogos interativos, e menos da metade, menos de 50%, usa livros didáticos impressos para estudar. Mesmo que essa geração ela goste do mundo digital, reconhecem e não é capaz esse mundo digital de substituir o contato entre as pessoas e as experiências. Então, eles são nativos digitais, mas eles gostam desse contato humano, de viver experiências. Está fazendo sentido aí para vocês? Está se reconhecendo na geração Z ou reconhece alguém da geração Z? Alguns adjetivos e características que contemplam essa geração. Quais são? Empatia, motivação, determinação, autonomia, vontade de mudar e iniciativa para colocar a mão na massa. Mercado de trabalho.
que eu falei que a gente pode dividir em três, né? A geração Z, então parte dela está no mercado de trabalho. Quais são os comportamentos dessa geração no mercado de trabalho? Diferente de outras gerações, que a gente vai falar logo mais das outras gerações, o trabalho para a geração Z é mais uma parte da vida. Não é o todo, não é o propósito de vida. Eles buscam recompensas tangíveis. O que é isso? Receber uma oportunidade para avançar, por exemplo, uma promoção no trabalho. Eles gostam de ver os frutos do seu trabalho. Eles gostam de fazer a diferença para alguém. Gostam de aprender algo novo, quase que a todo instante. E eles defendem ou advogam por algo em que acreditam. Então, né? A partir dessas características, o que a gente consegue perceber? Em que a geração Z, ela deseja participar. O que motiva a geração Z, de fato? Se a palavra, eles buscam muita motivação, que é um adjetivo que eu usei, né? Eles gostam de participar, de se sentirem pertencentes. O que é isso? Eles gostam de participar das decisões onde estão, seja esse ambiente na escola, na universidade ou no mercado de trabalho. Eles gostam de participar das decisões. E eles gostam também de fazer parte de projetos de melhoria para esses ambientes que estão. Então, é uma geração que olha para o problema, mas também consegue ter ideias de soluções. É uma geração muito criativa. Por isso que eles gostam de fazer parte desses projetos de melhoria, não só no ambiente em que estão, mas na comunidade ao redor. Então, gostam de projetos de melhoria dentro da escola, mas na comunidade ao seu redor, na universidade e na empresa onde está. Então, todas essas características da geração Z, nós conseguimos entender como que eles preferem estudar. Como que eles preferem estudar? Usando, lógico, a tecnologia, atividades práticas, mão na massa, resolução de problemas. Eles não gostam de currículos engessados e que eles entendem a importância de disciplinas ou matérias obrigatórias, mas que eles gostariam também de poder fazer escolhas. Vídeo na internet que viralizou. Não sei se vocês já viram esse vídeo. O vídeo é o seguinte: é de um jovem de 19 anos, e ele gravou um vídeo e que ele disse assim, ó: eu não estou disposto a isso. Era a fala dele. Não estou disposto a isso. O que era isso? Era trabalhar das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde. Ele falou, eu não estou disposto a isso, não. Para que isso? E aí ele complementou. Na minha visão, já estaria ótimo trabalhar das 9 da manhã às 14 horas da tarde. E depois eu teria tempo para cuidar de mim, fazer exercícios, ficar com os amigos, com a família e dedicar aos meus hobbies. Ele é um padrão da geração Z. Não quer dizer que todos sejam assim, mas ele é um padrão da geração Z. E isso está sendo um desafio para as empresas.
As empresas estão tendo que se adequar a este novo perfil de colaborador, sim. Caso contrário, a pessoa é contratada, ela passa por treinamentos, isso leva tempo, isso leva dinheiro, e não demora muito, a pessoa sai do trabalho. Então, está sendo um desafio para as empresas. E até mesmo esse desafio, claro, para as escolas. É um desafio. O menino, a menina, ficar horas na sala de aula, principalmente quando a gente fala de ensino em tempo integral. Por isso que a importância é de alternar os ambientes. Eu não estou falando que é ruim ou bom, enfim, aqui não é para discutir isso, mas se há a possibilidade de se estudar em tempo integral, então que possa alternar esses ambientes de aprendizagem, não ficar só em sala de aula. Usar diferentes técnicas, estratégias, métodos que possam envolver esses alunos, ter um aprendizado muito mais significativo e não decorativo. E não o tal do decoreba. No sentido da geração Z, vamos ver quais são as outras Z. Vamos ver quais são as outras gerações para ver se você se identifica ou conhece alguém. Isso, a Ana escreveu lá no chat. É a geração, é muito prática. E, exatamente, não gosta de enrolação. Então, quais são os outros tipos de gerações para a gente fazer uma comparação? Não comparar o que é bom ou ruim, certo ou errado, mas para a gente conversar entre as gerações. Então, a gente tem mais 5 gerações, além da geração Z, 6 gerações aí conversando. Então, vamos entender. Quem nasceu antes da geração Z é a geração Y, ou os millennials. E eu me encaixo na geração Y. Então, são pessoas que nasceram entre 1981 e 96. E apesar de alguns de nós, porque eu me incluo nessa geração Y, né? A gente não nasceu, né, imersos na tecnologia, nós gostamos de aprender usando plataformas de vídeos e outras plataformas e aplicativos destinados à aprendizagem. Apesar de a gente ter uma dificuldade no começo, a gente também gosta. Então, essa geração Y gosta também de trabalhar em grupos, mas para essa geração, para nós, nada substitui o professor e a professora. E os livros didáticos impressos. É uma característica muito diferente da geração Z, né? Essa geração Y, nada substitui o professor e também muito o livro didático impresso, né? A maior fatia da população no Brasil pertence a essa geração Y, os millennials, que compõem 50% do mercado de trabalho. Então, tem uma conversa muito ali, muito assídua entre a geração Z e a geração Y, já que a maioria está no mercado de trabalho, né? A partir disso que eu falei para vocês, a gente já consegue diferenciar essas características e semelhanças entre essas duas gerações, Y e Z. E ainda a gente tem quem nasceu antes da Y é a geração X. A geração X, ela nasceu, são pessoas que nasceram entre 1965 e 1980. Talvez nossos pais aí, meus pais se encaixam nisso.
nessa geração X. Então, no Brasil, as crianças que nasceram nessa faixa aí, elas testemunharam a ditadura militar, o desenvolvimento industrial, o crescimento econômico. Então, é uma geração, isso explica muito, porque é uma geração aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, e também influenciou nós, vivenciou a Guerra Fria, essa geração. Então, isso explica muito o que eles valorizam. Então, eles valorizam o diploma formal e a capacitação, então, estão sempre se capacitando, e também a estabilidade profissional. Bom, e por último, a última geração que eu trouxe hoje para vocês são os Baby Boomers. É o nome dessa geração. Tipo explosão de bebês. Que são pessoas nascidas entre 46, no final da Segunda Guerra, 1946, e 64, 1964. Então, elas nasceram pós-guerra. Então, em geral, são pessoas que foram criadas com rigidez e disciplina, cresceram focadas e obstinadas, valorizam muito o trabalho, a família, a realização pessoal, a estabilidade financeira e busca sempre melhores condições de vida. Então, você viu a diferença? Que agora, aqui no Baby Boomers, na geração X e Y, o trabalho é o centro. Para o Baby Boomers, é o centro da vida. Para o Y e X, é até o propósito da vida estar relacionado com o trabalho. Já na geração Z, não. É mais uma parte da vida. Bem, ainda tem mais 2 gerações para a gente ver. E aí eu vou recapitular as gerações, tá bom? Então a gente viu a Z, a Y, a X e Baby Boomers. Tudo antes da Z. E o que vem depois da geração Z? Tem outras 2 gerações. Depois da geração Z, tem a geração Alfa. Quem são essas pessoas da geração Alfa? São as pessoas que nasceram a partir de 2010. Porque já que a geração Z vai até 2010, então a partir de 2010 é a geração Alfa. E ainda não há um consenso do fim dessa geração. Ainda não há um consenso. Então, quem nasceu a partir de 2010, certo? É claro que essa geração Alfa, a gente nem fala que ela é nativa digital, né? A exposição é tremenda à tecnologia e telas dessa geração. É ainda mais forte comparada com a geração Z. Com muitos estímulos, muitas informações ao mesmo tempo, então eles são acostumados já a usar, parece que nasce já com o dedinho ali, né? No celular, no tablet. Então, eles já são acostumados a usar os meios digitais para se entreterem e também para buscar informações. Dificilmente usam livros. Dificilmente veem uma reportagem na TV, um jornal. Busca informação e entretenimento nas redes sociais, por exemplo. Então, eles requerem, essa geração alfa, uma educação muito mais dinâmica, ativa, multiplataforma e personalizada. Essas crianças e jovens, eles têm características, a flexibilidade, a autonomia e têm um potencial tremendo de inovação. E estão sempre buscando soluções para problemas. E essas soluções eles buscam não de forma individual, mas sempre de forma colaborativa.
Eles gostam de serem protagonistas, de colocarem a mão na massa e aprenderem em situações concretas. O que quer dizer isso? Em situações reais. Essa coisa de abstrato, não. Me mostra como que é que funciona mesmo, na prática. É muito mais na prática ainda. E por último, tem a geração Z. Eu confesso para você, C de coragem. Eu confesso para vocês que eu descobri esses dias a geração C. Eu não sabia dela. Eu sabia até a geração alfa. A geração C sabe o que é C? É C de Covid ou coronavírus. Não que eles tenham nascido na pandemia, né? Eles nasceram um pouquinho antes. E o seu término é um pouquinho depois também, por volta de 2030, o término dessa geração. Por quê? Porque apesar de se estender até o fim da pandemia, essa geração C, muitas pessoas serão moldadas por este acontecimento que todos nós passamos, vivenciamos, principalmente crianças. Então, essa geração C usa tecnologia constantemente, inclusive para o trabalho. E aí eles conseguem conciliar, né, o trabalho não somente presencial, mas o trabalho totalmente online, pois a tecnologia acelera tudo para essa geração C. Para alguns especialistas que catalogaram a geração C, eles vão viver a sua vida online, completamente online. Terão a experiência do mundo virtual. Ainda vamos ver como que será. A Aninha falou lá ó, no chat, interessante, não sabia dessa nova geração catalogada. Legal, né? Então, vou fazer um resumo para você. Quais são as gerações em ordem cronológica, certo? Baby Boomers, geração X, Y, Z, geração Alpha e geração C. Então, as gerações que a gente, na sua grande maioria, está na educação básica é a geração C, a Alpha e a Z. A gente tem 3 gerações na educação básica. Aí, quando a gente vai para o nível superior, a gente tem as 2 gerações, na sua grande maioria, no nível superior, a geração Z e a Y. Então, como é que se comunicar com tantas gerações diferentes na sala de aula, né? Por que é importante entender essas diferenças? Por que é importante entender essas diferenças de comportamento? Eu trouxe 2 pontos fundamentais aqui para vocês. Por que é importante entender? O primeiro ponto é o professor, a professora, usar estratégias e metodologias de ensino que conversam com as características da geração que está lá na frente do professor e da professora. Estratégias, atividades, exercícios que aumentam o interesse desses alunos em quererem aprender. Diversificar também, a importância de diversificar o canal de comunicação com essa geração, tanto a Z quanto a alfa, né? O que é esse canal de comunicação? Por meio de vídeos, podcast, imagens, explorar outros espaços de aprendizagem, não só a sala de aula, tornar as aulas mais interativas. Você já percebeu, professor e professora,
E eles enjoam muito rápido e fácil. Por mais interessante que possa ser aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão conversando, eles enjoam muito rápido. Por isso, a importância de conhecê-los para tornar todo o processo mais dinâmico. Então, não basta só usar plataformas, ferramentas digitais, plataformas interativas. Ah, então eu vou usar isso, pronto. Estou me comunicando com eles. Não, não é só usar. Segundo ponto, que a importância de você conhecer essas características das gerações. Criar um ambiente seguro de escuta e fala. Um ambiente que os alunos, os professores possam se expor e eles serão escutados genuinamente. Um ambiente que eles se sintam acolhidos, que gera o sentimento de pertencimento. Isso é poderoso demais. É falar a língua, de fato, desses alunos. Não a professora falar em português para o aluno e o aluno vai parecer para ele que a professora está falando mandarim, não está conversando ali. Não quer dizer de forma alguma que vai que vai te anular, professor. Podemos falar assim, conversar na mesma linguagem dos alunos, né? De forma alguma. Todo o conhecimento que você possui vai ser usado, mas é para adaptar sua fala, seu vocabulário, suas técnicas, seus métodos de ensino para essas gerações. Não é falando difícil para os alunos ou dando exercícios e provas sobrenaturais que o professor ou a professora irá impor a sua autoridade e respeito. Isso não são características impostas, elas são conquistadas, certo? E eu vou trazer para vocês alguns exemplos, então, de comportamentos. Exemplos de comportamentos. Se a gente comparar com a geração Z, com as outras gerações, o sentimento que se tinha na sala de aula ou na escola era uma sensação mais de professor e aluno, era a sensação de autoridade e medo. Não era? Autoridade e medo. Agora, com essas gerações, a Z e a geração alfa, é a relação mais fraternal de professor e aluno. É diferente essa relação. A nossa geração, que eu me incluo na geração Y, talvez você se inclui também. Então, a gente gosta de trabalhar em grupo, que é parecido com a geração Z, certo? Mas a geração Y, que é nós, a gente gosta de escrever na cartolina. O professor manda fazer trabalho para apresentar. Vamos escrever na cartolina com caneta colorida, vamos fazer desenho, tá, vamos lá apresentar. Essa é uma característica da geração Y. E isso não necessariamente chama a atenção da geração Z. Ah, eles são nativos digitais. A geração Z, muitos são nossos alunos, talvez eles gostem mais, em vez da cartolina, de murais online, painéis digitais, usando plataformas de trabalhos colaborativos, em que eles podem trabalhar juntos. Talvez isso chame mais atenção que a cartolina, né?
Depois, eles fazem no digital, no mural ou no painel digital. Depois eles podem apresentar, eles vão apresentar, normalmente é isso que acontece, né? Fez trabalho, vai apresentar. E aí o que acontece nas gerações X e Y e possivelmente Baby Boomers? Tem que ir lá na frente apresentar. Não quer dizer que a geração Z faça isso. Eles podem se interessem mais por gravar um vídeo do trabalho dele, editar aquele vídeo, porque eles são craques em fazerem isso, e aí apresentar como uma forma de vídeo na hora da aula. Não é legal? Ou então eles podem gravar um podcast de um grupo discutindo com o outro, debatendo os temas que eles trabalharam. Não precisa ser aquela apresentação formal lá na frente da sala. E muitas vezes eles passam muitos constrangimentos fazendo isso, né? Veja que há um paradigma com relação a esta geração Z. Não da própria geração, esse paradigma, mas falando as outras gerações que falam dessa geração Z aí. As gerações que antecedem. E há uma fala muito pejorativa, que eu já ouvi várias vezes, falando que é uma geração nem. Nem. Vocês já escutaram isso, geração nem? O que quer dizer isso? Nem querem estudar e nem querem trabalhar. Isso é o que acontece, quem diz isso, né? Isso que acontece quando algumas pessoas têm contato com algo novo, algo que elas não conhecem, ou algo que é diferente, que elas não estão acostumadas. A primeira reação da maioria das pessoas diante do desconhecido é o quê? Se afastar. Pensar ou dizer que aquilo é ruim, já que a pessoa ela não vai enfrentar aquilo mesmo. Então ela deposita todos os seus medos naquilo. E é exatamente o que acontece com esses comentários negativos com relação à geração Z. O que temos que entender é que eles não têm o trabalho como centro da vida, nem como propósito, mas que eles preservam a importância dos estudos, sim, e eles gostam de ser recompensados e valorizados por aquilo que eles fazem. Senão, eles largam mão fácil. Como professor e professora, como fazer isso? Como dialogar com essa geração Z? Por que você deve começar? Então, eu trouxe para vocês aqui 7 passos. Como que você deve fazer? Alguns deles eu já falei hoje. Então, o primeiro passo é você compreender as características, as diferenças e as semelhanças entre cada geração que você tem na sua sala de aula. E entender as características e semelhanças da sua geração também. Segundo passo, é claro, incorporar tecnologia em sala de aula. Terceiro passo, aulas mais interativas e colaborativas. Quarto passo, adaptar os materiais didáticos. Não só livros impressos ou online, seja, né? Mas também agregar vídeos curtos, infográficos, podcasts, mapas mentais e outros recursos multimídia. Quinto passo: incentivar a aprendizagem autônoma.
incentivar que os alunos assumam responsabilidade pelo próprio aprendizado e incentivar que eles desenvolvam competências e habilidades socioemocionais, então resolução de problemas, pensamento crítico e analítico. Sexto passo: dar feedback para os alunos. E eu não estou falando que feedback, que nota é feedback. Não. Então, dar feedback constantemente para o aluno e personalizado. E o que quer dizer isso? Né? Esses feedback pode ser dados em diferentes formatos, né? Que pode ser comentários escritos, discussões individuais, avaliações formativas, que são avaliações constantes. E quando você dá feedback, o aluno ele consegue, você ajuda o aluno a monitorar o seu processo e identificar as áreas em que ele pode melhorar. Sétimo passo para você começar a melhorar essa conversa com essas gerações aí que você tem na sua sala de aula. Ter flexibilidade e adaptação, ou seja, estar aberto a experimentar novas abordagens, a ajustar o seu método de ensino conforme for necessário. Levando em consideração o quê? O que vem na tua cabeça? Não. Levando em consideração o feedback dos alunos que você colheu. Quando que você vai começar a fazer isso, professor e professora? Quando? Ah, legal, Vivi. Um beijo para você. Escuto demais isso. Será que é a parte que eu estava falando nem? Se for, eu também escuto muito. E dói meu coração escutar isso. Quando que você vai começar a fazer tudo isso que eu falei para você? No primeiro dia de aula você vai começar a fazer isso. Quanto antes, não deixa para depois, professor e professora. Deixa para depois, só quando as coisas complicarem. Quando perceber que ficou entediante para os alunos, que eles não estão mais aprendendo de forma efetiva, aí você vai começar a fazer o passo a passo. Não, as adaptações elas devem ser constantes e você vai começar no primeiro dia de aula. Vocês sabem onde que eu vejo? Eu mais vejo onde as pessoas erram na hora de dar aulas para diferentes gerações, onde as pessoas mais erram. As pessoas mais erram, os professores mais erram. É o seguinte: ao tentar usar tecnologias, plataformas, aplicativos ou alguma metodologia ativa, como a gamificação, por exemplo, porém, usam sem objetivo, usam sem intencionalidade, usam por usar, porque os alunos poderão achar legal. Ou seja, a aula ela está centrada na ferramenta e não nas pessoas, nos alunos, em quem realmente interessa. Isso é o caminho para o fracasso. Em vez de você atrair a atenção dos alunos, irá afastá-los. E você poderá ficar muito frustrado e frustrada, pensando que é a tecnologia ou a metodologia que você usou e que não funcionou. Ó, guarda essa ordem que eu vou falar para você. A ordem, quando você for planejar a sua aula, independente da geração que está na tua frente, a aula é o seguinte, essa ordem. Pessoas, que são os alunos, conteúdo, método e ferramenta.
E a ordem da importância aqui, ó. A ordem da importância está aqui embaixo na pirâmide, a maior importância. Pessoas, conteúdo, método e ferramenta. Vai diminuindo. Sabe o que eu digo? Essa geração Z só precisa de 3 coisas. 3 coisas eles precisam. 3 coisas essenciais. Guarda isso que eu vou falar. Primeiro, serem ouvidos genuinamente. Segunda, orientações. Terceiro, amor. Só isso que eles precisam. E talvez qualquer uma das gerações que eu falei hoje para vocês, né? Então, prof, independente da geração, da idade, das características, todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, devem ser incluídos, seja no processo de ensino-aprendizagem ou no mercado de trabalho. Você adquirir novos conhecimentos para o seu planejamento, incluir todas as gerações que eu falei aqui hoje. Eu quero te convidar para participar de um evento muito especial no dia 1º de fevereiro. Esse evento é 100% gratuito, 100% online, e ele se chama Workshop Professores que Transformam. Lá eu vou te mostrar o caminho para você atrair a atenção dos alunos melhor que a internet. Para participar desse evento, é necessário fazer a sua inscrição. Eu vou pedir para Ana colocar aí no chat para vocês o link de inscrição, ou também o link está no perfil da minha bio e em todas as minhas redes sociais. Procura lá o link para você fazer a inscrição para o workshop. E se este conteúdo do episódio 7 contribuiu para suas práticas pedagógicas, então já curta esse vídeo aqui, compartilhe com outros professores, para que eles também possam entender como essa geração aprende e outras gerações também. E para que eles possam planejar, e você também, aulas mais interativas e que geram aprendizado significativo e duradouro. Ó, grande beijo para vocês. Obrigada, Ana. Compartilhou lá no chat. Beijo para vocês. Fiquem bem. E nos vemos